Dando continuidade ao nosso projeto de instalações elétricas, nós vamos agora para mais um passo, onde nós vamos fazer o dimensionamento dos nossos condutores. E para isso nós vamos utilizar aquela ferramenta que nós já começamos a preencher na aula anterior, que é a do quadro de cargas. O quadro de cargas é essa tabelinha. Na última vez que nós paramos, ela só tinha até essas colunas aqui preenchidas, até a corrente, né? Criamos mais essas tabelas aqui, mais essas colunas, e nós vamos preencher agora, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é determinar o nosso tipo de ligação, se ela é célula monofásica ou trifásica. E isso é feito a partir da potência total instalada. Então o que eu vou fazer aqui é achar minha potência total. Simplesmente eu vou usar aqui as funções do Excel e somar a potência de todos os meus circuitos elétricos. Ao fazer isso, eu vou achar este valor aqui de 12.760 watts. Okay? E quais são as possíveis ligações que eu posso ter? Eu posso ter uma ligação monofásica ou trifásica. Quem vai determinar isso vai ser essa potência aqui em relação à norma da minha concessionária local. Então, dependendo de cada concessionária, eu vou ter um valor diferente, para ele também que é afetado através da tensão. Então, eu tenho que consultar a concessionária local. Essa concessionária, que é fornecedora de energia, pode ser aqui no caso de Pernambuco a CELP, pode ser a Energisa, pode ser a Light, qualquer empresa que fornece a energia para a sua área, ela tem uma norma e ela vai dizer se a sua ligação vai ser monofásica ou trifásica. No nosso caso aqui, a norma da CELP aqui em Pernambuco, ela determina que se a potência for até 15.000 watts, a gente vai colocar um fornecimento monofásico. Se for acima de 15.000 watts, terá de ser trifásico. Esse critério está coincide com a maior parte das concessionárias ao longo do país. Tá? A Energisa também utiliza a mesma coisa, se for no caso de 220 volts. Tá? Se for 110 volts, a tensão nominal, então aí você tem que se limitar a 8.000 watts. Isso para as regiões aí de São Paulo, Bahia, que trabalham com 110 watts, com 110 volts. Então você vai limitar a 8.000 watts para monofásico. Se for 220 volts, então você pode ir até 15.000 watts. Então, só para não me esquecer aqui, eu vou anotar aqui que a minha ligação vai ser monofásica. Ok? E agora vamos partir aqui para o dimensionamento dos meus condutores. A gente já teve uma aula teórica sobre os condutores e eu vou colocar aqui, vou começar colocando aqui a potência do meu disjuntor, né, a corrente do meu disjuntor. Como é que eu faço isso? É o número comercial imediatamente acima da corrente do meu circuito. Então, acima de 3,45 nós temos o disjuntor de 6 amperes. Acima de 8,18, o disjuntor que se vende é o de 10 amperes. Mesma coisa para 9,55, mesma coisa para o 7,27. E para o 29,55, o disjuntor que se vende acima desse valor é o de 32 amperes. Feito isso, eu vou colocar aqui uma área, eu vou dimensionar o meu condutor, eu tenho que fazer um dimensionamento inicial. O dimensionamento inicial, ele de acordo com a norma, é determinado pelo tipo de ligação. Se eu estiver ligando circuito de iluminação, o menor que eu posso colocar é 1,5 milímetro quadrado. E para os demais é 2,5 milímetro quadrado. Então eu vou repetir 2,5 milímetro quadrado em todos os meus demais circuitos. E agora eu vou ter que calcular quanto é... Eita, que eu coloquei no lugar errado. Vamos mover aqui. Aqui não é o disjuntor. É só a gente arrastar para o lado de cá. Pronto, facilidades do nosso Excel. E agora eu tenho que achar aqui a corrente do meu condutor, que é baseado naquela formulazinha. É a corrente de referência da tabela, multiplicado por um fator de correção de temperatura, multiplicado pelo fator de agrupamento. Eu vou fazer essa formulazinha aqui embaixo, depois eu apago, para que a gente não precise ficar recorrendo a uma calculadora. Então, eu vou ter o meu I0, que é a minha corrente de referência,
eu vou ter aqui um fator de correção de temperatura e vou ter um fator de correção de agrupamento, ok? E isso vai me dar aqui a minha corrente do meu condutor. E a formulazinha é simplesmente eu pegar aqui a corrente de referência, multiplicar pelo meu fator de correção de temperatura e depois multiplicar pelo meu fator de agrupamento. Está aqui já a minha formulazinha calculada. Então, como é que eu faço? Vou lá na tabela da norma e vejo para 1,5 milímetro quadrado quanto é a corrente de referência. Para 1,5 milímetro quadrado, eu sei que a corrente de referência vai ser de 17,5 ampere. Eu vou ter que calcular, achar também em outra tabela o meu fator de temperatura. Eu vou dizer que na minha região a minha temperatura média vai ser de 35 graus. Se eu disser isso, o meu fator de agrupamento de temperatura vai ser igual a 92%, ou seja, 0,92. Esse vai ser o meu fator de temperatura. E o fator de agrupamento? Agora sim, eu tenho que consultar o meu AutoCAD lá, eu vou na minha planta e vou ter que achar qual é o local mais congestionado daquela minha planta, né? Aqui está a minha planta, aqui está a saída do meu quadro. E se vocês procurarem para o circuito 1, que é o que nós estamos calculando agora nesse momento, o local mais congestionado vai ser exatamente na saída do quadro. Quantos cabos eu vou ter aqui? Eu vou ter essa quantidade toda de cabos. Lembrando que eu não conto os terras, então se eu dispensar o terra, eu vou ter aqui fase neutra do circuito 1 passando nesse eletroduto, assim como do circuito 2, 3, 4 e 5. Isso vai me dar um total de 10 cabos que eu vou contar, porque eu não conto com os terras, eu vou contar somente com fase neutra, e se houvesse algum retorno eu contaria também. Eu posso procurar em outro trecho aqui de eletroduto, se tem local pior, mas eu não vou achar. Por exemplo, se eu procurar neste eletroduto daqui, quantos cabos energizados eu tenho aqui? Eu tenho fase neutro 1, 2, mais 2 retornos, 4, mais fase neutro 5, 6, mais fase neutro 7, 8. O 8 ainda é menor do que 10, que aqui está. Então, como o 8 é menor do que o 10, eu vou colocar aqui a minha seção crítica, no local da minha seção crítica, passam 10 cabos. Okay? E eu vou ter que achar meu fator de agrupamento. E eu acho o fator de agrupamento através de outra tabelinha da norma, essa tabelinha que está aqui, que a gente viu na nossa aula teórica, e a gente vai procurar aqui a quantidade de cabos correspondentes, né? A gente tinha 10 cabos energizados, veja que aqui é o número de circuitos, então o macetezinho que a gente explicou, você pega o número de cabos e divide por 2, então você vai ter aqui o número 5, esse é o que eu vou utilizar, porque eu tenho 10 cabos energizados, dividido por 2 eu tenho 5. 5 na minha linha de referência vai ser esta daqui, para o meu caso, eu vou ter um fator de agrupamento de 0,6. Então, se a gente voltar lá no nosso quadro, vamos continuar o nosso cálculo e a gente vai colocar aqui o nosso fator de agrupamento de 0,6. Okay? Isso vai me dar uma corrente do condutor de 9,66. E o que é que eu comparo? Se é maior do que o disjuntor. Se é maior do que o disjuntor, tá ok, eu posso utilizar esse cabo de 1,5. Como é maior, ok, não preciso fazer mais nada, 9,66 é a corrente do meu condutor nesse caso. Vamos prosseguir aqui para o circuito seguinte. O circuito seguinte é o circuito número 2. Lá no AutoCAD a gente vai ver que ele passa no mesmo lugar do circuito número 1, então o fator de agrupamento vai ser o mesmo. Ele está na mesma região, lógico, então é o mesmo fator de temperatura, só que o cabo não é mais 1,5, é 2,5. E para 2,5 a corrente de referência vai ser 24 A. Se eu substituir aqui 24, eu vou achar que a corrente de referência desse condutor, com este fator de agrupamento e esse fator de temperatura, dá 13,2 A. É maior do que 10? É, então eu posso manter meu cabo de 2,5 sem problema. Então vamos colocar aqui 13,24. Vamos arredondar para 25. Se a gente for ver agora no circuito número 3 nosso, a gente vai ver que é o mesmo 2,5. Como ele também passa no mesmo trecho de eletroduto e está com a mesma temperatura,
a corrente de referência dele vai ser exatamente a mesma também. Como também é maior do que 10, então eu posso utilizar sem modificação 3,25. 3,25 e para o circuito 4, mesma coisa, também vai dar 3,25, porque ele também passa no mesmo trecho de eletroduto. O circuito 5 também passa no mesmo trecho de eletroduto, também eu coloquei aqui um cabo 2,5, então 3,25 seria a capacidade desse cabo aqui. Só que agora 3,25 já é menor do que 32, então eu não posso utilizar o cabo de 2,5 milímetros quadrado. Teria que usar um cabo maior. E qual é o cabo maior do que o de 2,5 milímetro quadrado? Se a gente for na nossa tabela de referência, você vai ver que o cabo que fica imediatamente acima é o cabo de 4 milímetros. Vamos ver aqui na nossa tabelinha. Na nossa tabelinha está aqui o cabo que é maior do que 2,5 milímetros quadrado, imediatamente maior, vai ser o de 4 milímetros. Para o cabo de 4 milímetros, na minha condição, eu teria 32 amperes. 32 amperes seria a corrente de referência. Como eu ainda vou ter que reduzir pelo fator de agrupamento e fator de temperatura, e o meu disjuntor já é de 32, eu não vou nem tentar isso, porque eu já sei que não vai dar. Temos aqui o de 6 milímetros, que é maior ainda. 6 milímetros, será que passa? Vamos testar. A minha corrente de referência é 41 amperes. Se eu for lá no meu quadro de cargas novamente e colocar aquela corrente de referência que nós vimos ali na tabela como 41 amperes, aqui na minha fórmula, você vai ver que eu vou ter uma corrente do condutor de 22 amperes. Não passa ainda esse fio. Então vamos tentar um maior ainda. Qual é o cabo que tem maior do que esse que eu tentei agora? Vamos voltar lá na nossa tabela e consultar. E nós vamos ver que o cabo que está acima do de 6 já é o de 10. De 10 tem 57. Vamos testar novamente. Voltamos lá no nosso quadro de cargas e vamos tentar aqui 57. 57 dá 31,4, é menor do que 32, ainda não posso utilizar. Tenho que utilizar um cabo ainda maior. Qual cabo maior do que o de 6? Seria agora o cabo de 10. Se eu for lá consultar a minha tabela, você vai ver que para o meu condutor de 10 milímetros eu teria uma corrente de referência aqui. Já tentei de 10, né, na verdade, aqui era 57. Vamos tentar aqui colocar 57 no nosso quadro. Vamos tentar agora 40, calma. Vamos tentar agora o nosso cabo de 16. 16 seria já 76 amperes. Então, voltando lá na nossa tabela, se eu colocar agora 76, vocês vão ver que o resultado já dá 41, é maior do que 32, então passa. Então, uma das soluções possíveis seria eu colocar aqui um cabo de 16 milímetros quadrados, que vai me dar uma corrente de 41,95 amperes, que é maior do que 32 e passa. Essa é uma solução possível, tá, gente? Só que ela não é uma solução econômica. Um cabo de 16 é um cabo extremamente espesso, extremamente rígido. Tá? É um cabo muito grande, digamos assim, para utilizar para ligar apenas um chuveiro. Mas é o que está dando na conta. Tá? O que é que eu posso fazer alternativamente a isso? Uma coisa que eu posso tentar fazer é tentar mudar o meu projeto. Então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos voltar lá na nossa plantinha no AutoCAD e vamos tentar achar uma solução melhor para que a gente possa ter um projeto mais econômico. Está aqui a nossa planta no AutoCAD. O que é que eu vou fazer? O fator de agrupamento é devido à quantidade de cabos que está passando aqui. Nesse trecho aqui de cabo, eu tenho passando todos esses fios. E se eu mudar o encaminhamento do meu eletroduto para que eu tenha menos fios passando por ali? Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou apagar esse eletroduto daqui. Eu não vou mais, o meu circuito não vai mais chegar por aqui. Ele vai chegar agora pela parede. Então eu vou tentar fazer essa ligação dessa forma aqui. Estou saindo com o meu eletroduto aqui direto do meu quadro.
estou vindo pela parede aqui descendo, venho por essa parede de cá e subo até aqui essa tomada aqui. Então, se eu fizer esse caminhamento, o meu circuito 5 vai passar sozinho nesse eletroduto aqui, tá? Veja que eu não posso ligar em linha reta, porque esse espaço aqui é um shaft, é por onde correm as tubulações de água. Então, eu tenho que dar a volta vindo aqui com o eletroduto embutido na parede, tá? Posso fazer isso? Posso, eu só tenho que ter cuidado com a quantidade de curvas que eu tenho aqui. A norma diz que eu posso ter no máximo 2 curvas de 90 graus. Se eu tiver mais de 2 curvas de 90 graus, eu tenho que colocar uma caixinha de passagem. Seria só colocar nessa parede aqui uma caixinha com uma tampa cega, porque isso facilita você passar o fio do quadro para essa caixa e depois dessa caixa para essa tomada. Okay? Nesse meu caso aqui, quantas curvas eu vou ter? Vou ter uma curva aqui, outra curva aqui a 90 graus. Isso implanta. Se você vê ele em perspectiva, você vai notar que eu vou ter que ter uma terceira curva aqui, ou utilizar um eletroduto flexível para não colocar uma terceira curva. Como a gente está trabalhando com eletroduto flexível, eu vou considerar que temos apenas essas duas curvas 90 graus aqui, então é possível e eu não precisaria de caixa de passagem. Então meu circuito 5 não mais passa por aqui, eu vou apagar, ele não está mais passando por esse ponto. Meu circuito 5 não está passando mais por esse ponto aqui também, vou apagar. Não está passando mais por esse ponto aqui também, vou apagar. E agora ele está passando por onde? Está passando por esse trecho daqui. Então eu venho para cá, vou indicar esse meu circuito 5, que antes estava indicado naquela posição. Vou trazer a indicação para cá. Ok? E aqui está meu circuito 5 indicado, passando por aqui, e ele deixou de passar para cá. O que causa de efeito colateral? Eu também diminuí o fator de agrupamento do circuito 1, 2, 3 e 4, que antes estava com 10 fios, agora não são mais 10. Agora eu tenho apenas 8. Então eu posso agora reduzir também o fator de agrupamento para esses fios aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos voltar agora no nosso quadro de cargas e vamos representar essa nova realidade. Aqui está o nosso quadro de cargas, né? O meu circuito 1,5 eu tinha calculado porque aqui era 17,5, tinha dado 9,66, só que esse fator aqui de 0,6, ele tinha dado 0,6 porque eu estava com 10 condutores energizados passando por ali. Eu não tenho mais agora 10 condutores energizados, eu tenho 8. Quando eu tenho 8, eu divido indo por 2, vai dar 4. Se eu for na minha tabela de fator de agrupamento, eu vou achar que o meu fator de agrupamento passou de 0,6 para 0,65. Então eu vou modificar aqui de 0,6 para 0,65. Esse é o novo fator de agrupamento. Veja que agora eu consigo passar, em vez de 9 A, 10,46. 10,46. Já estava passando antes com 1,5, então agora que vai passar mesmo. Esse fator aqui de 13 eu tinha utilizado calculando aqui com 24. Só que agora com o novo fator de agrupamento subiu para 14,35. É só copiar para cá, 14,35. 14,35 vai dar em todos os demais. Então eu vou sair colocando o mesmo valor aqui nos demais circuitos. E por último agora, vamos ver quanto é que o cabo que estava aqui. Antes vocês viram que só estava passando com cabo de 16. Vamos tentar com um cabo bem menor agora. Se a gente for agora na nossa tabela, voltarmos na mesma tabela lá da norma e formos procurar um cabo menor, vamos tentar novamente com o cabo de 4 milímetros quadrados, que antes não estava passando. Para 4 milímetros quadrados é 32, como eu disse, 32 já dá igual ao disjuntor, então não vou nem tentar. Vamos tentar o de 6 milímetros quadrados. O de 6 tem uma corrente de referência de 41. Será que passa? Só tem um jeito de saber. Eu vou colocar aqui para o condutor de 6, a minha corrente de referência seria 41. Só que o meu fator de agrupamento para o circuito 5 não é para 8 circuitos energizados. Ele está passando sozinho. Quando está passando sozinho, os únicos condutores energizados que tem são do próprio circuito, fase e neutro. É o que está lá na nossa plantinha do AutoCAD. Então eu tenho apenas 2 condutores energizados, levando até a tomada do meu chuveiro elétrico. 2 dividido por 2 dá 1, você vai ver que o meu fator de agrupamento vai ser de 1 aqui. Então, para 41, que é o meu cabo de 6 milímetros,
Como eu reduzi o fator de agrupamento, agora está dando 37. 37 é mais do que 32? Então não preciso de um cabo de 16. Com um cabo de 6 apenas, eu já consigo fazer essa minha ligação. 6 aqui está aqui. E agora eu vou colocar aqui o meu resultado, que deu 37,72. Como é maior do que 32, ok, passou sem problema. Não tenho mais o que fazer, já morreu aqui o meu condutor aqui, tá? E por último, eu posso dimensionar o meu condutor de chegada, tá? Como é que eu dimensiono meu condutor de chegada? O que vai chegar no cabo é em função da potência total. Isso porque eu estou no circuito monofásico. Se for trifásico é diferente. Eu tenho que usar o balanceamento de fase. Mas isso é mais para frente que a gente vai ver. Então, para esse daqui, eu vou ter uma tensão também de 220 volts. A minha corrente, vou usar a mesma fórmula, que vai ser igual a potência dividido pela minha tensão. Isso vai me dar 58 amperes. E eu vou ter que achar aqui quanto é que seria o disjuntor, que seria imediatamente acima, é o disjuntor de 60 amperes. E quanto é que seria meu condutor? Mesma coisa, vou usar essa mesma fórmula que está aqui embaixo. Vamos tentar aqui um circuito de 6, dá 37, não passa, já estou vendo que aqui vai ser menor do que 60. Então vamos tentar aí um condutor de 16 milímetros quadrados, tá? Para 16 milímetros quadrados, a corrente minha de referência vai ser igual a 72 amperes, que foi o que a gente viu antes, 76 amperes, desculpe, 76 amperes. Então, quando eu colocar aqui 76, eu tenho aqui uma capacidade de 69. Vamos só relembrar de onde vem os outros fatores. Esse fator aqui de temperatura está na mesma região, mesma temperatura. Aqui tudo bem, vai dar aqui 0,92 para 35 graus. E o fator de agrupamento, esse cabo aqui, tá, gente? É o cabo que vem do poste até o meu quadro. Então ele vai fazer a minha ligação primária, o que vai alimentar o meu quadro. Ele passa sozinho, não passa com o outro nada, ele está chegando no quadro. Ele não passa em nenhum eletroduto daqueles que está desenhado na minha planta. Ele está alimentando o meu quadro geral. Então eu posso usar aqui então meu fator de agrupamento vai ser 1 por causa disso, ele está sozinho. E aqui eu vou dizer que meu cabo foi de 16 milímetros quadrados, que deu aqui, aqui 60, novamente eu errei, 60 é aqui que é o disjuntor, e aqui vai ser o 69,92, que é a minha corrente do meu cabo. Ok, então minha cabo de entrada, o que eu vou especificar para chegada na rua vai ser um de 16 milímetros quadrados, beleza. Por último aqui eu vou dimensionar o meu DR. O DR é muito simples de dimensionar. O que eu vou fazer aqui é dizer aqui primeiro nessa coluna quais circuitos tem DR e qual não tem. Aí para isso eu tenho meus critérios de norma. Para iluminação, se eu vou colocar somente um S ou de sim ou N de não, tá? Então aqui eu não preciso para minha iluminação colocar um DR, contanto que as lâmpadas, né, meu pé direito seja acima de 2,5 metros, vou considerar que é, então não preciso. Nas tomadas da cozinha vocês vão ver que é obrigatório, eu tenho que ter sim. Nas minhas tomadas da área de serviço é obrigatório, eu tenho que ter sim. Nas minhas tomadas de uso geral, elas não seriam obrigatórias, mas como eu tenho nesse circuito aqui ligado uma tomada que está no banheiro, torna-se obrigatório, tá? Então vou colocar aqui que sim. Mesmo que não fosse obrigatório, a minha recomendação é todas as tomadas coloque DR, você vai estar protegendo vidas. E o chuveiro, obviamente que sim, que ele está diretamente no meu banheiro, tá? Então aqui eu tenho aqui um DR que vai pegar essas cargas aqui que estão com sim, ela só não vai pegar o primeiro circuito aqui, tá? E eu vou vir aqui e vou ver quanto é a minha corrente total. Basta se eu selecionar minhas células aqui que estão com a minha corrente dos circuitos que tem DR, quando eu selecionei elas, aqui embaixo o Excel já me mostra que a soma dá 54 ampere, então o meu DR vai ser um DR de 60 ampere, que é o DR comercial que eu vou ter, tá? Lembrando que esse DR aqui, ele tem que ser maior do que a corrente dos circuitos que eu estou protegendo, do que a soma das correntes que eu estou protegendo, e ele não pode ser também menor, tá, do que o meu disjuntor de entrada. Como aqui está igual, não tem problema, e esse circuito aqui, e esse DR aqui vai proteger tudo.
Se eu quiser aqui representar melhor, vou selecionar todas essas células aqui e vou mesclar para mostrar que meu DR ele pega todos esses circuitos aqui, tá? Então aqui está. E aqui acabou o nosso quadro de cargas. Aqui a gente ainda vai ter pode ter ainda mais algumas colunas, mas por hoje a gente vai parar por aqui. E isso aqui é suficiente para a gente fazer o nosso diagrama unifilar, que será a nossa próxima aula. Isso aqui eu não preciso, é a minha formulazinha que eu estava utilizando apenas para não ficar recorrendo a uma calculadora. Posso apagar, senão aqui não vai estar no meu quadro de cargas. E a gente se vê na próxima aula, quando a gente for desenhar o nosso diagrama unifilar. Ok?